informou a lesão do Yuri Alberto, mas não deu grau. Vocês já sabem o tempo que o Yuri Alberto vai ficar fora? O que teve a ver o gol com a entrada do Clear? Não é uma situação fácil, a reversão, mas a gente tem que acreditar. Agora, na quinta-feira, tem uma missão que, na sua gestão aqui no Corinthians, só em uma oportunidade que você conseguiu um placar, daria classificação direta, que agora a gente perdemos. Como confiar, como que você analisa essa questão para essa partida com uma desvantagem larga, pensando que você pode ter o retorno do Memphis e ainda assim um ataque desfalcado, principalmente do principal artilheiro da temporada, que é o Yuri Alberto? Acho que a primeira coisa é acreditar, obviamente que não é uma situação fácil, a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque, e o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Se a gente não acreditar, não teríamos chance de reverter. Então tem que acreditar, o time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem um grande time, um time bem treinado, mas a gente tem que acreditar até o final e nós temos que fazer o nosso melhor daqui até o final do jogo de quinta-feira. Beleza. Algumas vezes você já falou sobre esse problema de tentar preencher mais a área. Hoje foi o Gui, outras vezes já foi o Pedro Raul. E com tantas ausências no ataque, você pensa em algo diferente, algo que você ainda não fez para esse jogo de quinta-feira, para tentar sanar esse problema e também pressionar mais o Inter? Eu acho que a gente terminou o jogo hoje de uma maneira positiva, no sentido de ter mais pressão e mais presença na área. A gente teve chance pelo menos de fazer um gol. O goleiro fez uma grande defesa num dos lances e tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. Então a gente teve o volume, depois que a gente tomou os 2-0 com as mexidas, a gente soube se lançar mais na frente e jogamos de uma maneira mais compacta, embora a gente tivesse colocado o time mais para frente, a gente não ficou exposto. Então e teve uma área mais preenchida. A questão não é só ter o jogador contra o Remo, contra o Grêmio aqui, contra o Peñarol em casa. A gente fez jogos com bastante ataque pelos lados e com bom preenchimento de área. Isso é uma coisa que a gente foi melhorando com o tempo. Hoje no primeiro tempo faltou bastante. Contra o Remo não faltou, contra o Grêmio aqui também não faltou isso, mas hoje, principalmente no primeiro tempo, faltou a gente preencher mais a área. De manhã de portal meu timão, o Corinthians hoje teve muitas ausências por questões físicas e ainda tem a questão do Memphis. Qual é o peso que essas ausências tiveram tanto para o jogo de hoje quanto terão para o restante da temporada? Eu espero sinceramente que a gente consiga dar conta, acho que confio nos jogadores. Essa questão ela só teria o futuro que vai dizer, só o tempo que vai dizer. Eu acho que a gente tem condições de a gente se ajudar e buscar soluções com o que a gente tem e conseguir fazer boas partidas e conseguir continuar de uma maneira positiva na temporada. Não estou falando especificamente do jogo de hoje, da maneira como o time vinha vindo. Não adianta a gente ficar olhando para trás, os jogadores machucaram, ninguém queria. Todo mundo sabe que um jogador do Quilate, do Yuri Alberto, um dos principais atacantes do Brasil, a gente jamais queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. O Labiá estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians, machucou. A gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Mas não adianta a gente achar que ficar olhando no retrovisor daquilo que já aconteceu. Eu acredito muito no potencial do grupo, a gente tem tudo para achar boas soluções e caminhar bem. Iris, Vitor de Caroli do GE, boa noite. Ainda sobre essa questão das ausências, o Corinthians informou a lesão do Yuri Alberto, mas não deu grau. Vocês já sabem o tempo que o Yuri Alberto vai ficar fora, se foi grau 1, 2, se vai perder ele por mais tempo na temporada, se você pudesse dar um panorama sobre essa ausência do Yuri Alberto, quanto tempo pode durar? Eu não tenho essa informação com precisão ainda. Ele teve uma lesão muscular sabe que sempre requer cuidado. Eu não tenho o tempo exato de lesão e também não sei se o departamento vai... Porque se fala que é um tempo muito grande, depois se recupera antes. Aí lesão muscular tem um prognóstico por conta da lesão, mas tem a recuperação muito específica de cada jogador. Então é muito difícil fazer prognóstico. Eu espero que o Yuri volte o quanto antes, porque ele é um jogador que ele ajuda muito o time em muitas questões. Aqui atrás, Leonardo Souza, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes. Você citou durante a coletiva que os gols do Inter vieram logo após a troca, né? A saída
do André, a entrada do Lingard. Você não acha que tem relação entre esses fatos? E se você pensou em fazer uma mudança mais conservadora com a saída do André, a entrada de outro volante e não a entrada do Lingard naquele momento? Era uma possibilidade, mas os gols, putz, isso é uma briga que eu tenho muito com vocês. O que teve a ver o gol com a entrada do Lingard? Porque senão a gente fica discutindo nesse vazio. E se tivesse entrado e o Lingard tivesse feito 2 cruzamentos e saído o gol, aí assim, nunca é uma coisa específica assim. Isso é um tipo de análise que a gente atrasa muito a discussão no futebol brasileiro. O Lingard eu posso ter errado na substituição, isso não estou defendendo ou deixando de defender isso. É uma questão que não tem, os gols não tem sentido absolutamente nenhum. O Lingard entrou aqui do lado esquerdo, a gente fez uma pressão boa na frente, o goleiro chutou. Aí o Gustavo Henrique ganhou quase todas as bolas do jogo. Nessa bola o cara raspou, a gente demorou para retornar. Aí virou um escanteio. Aí o escanteio, o cara bateu o escanteio mal. A bola veio baixa, aí foi tudo confuso, aí tirou ali, espanou a bola, o cara acertou o chute, que não estava programado nada para ele fazer aquele chute. E logo depois de 1 minuto e meio, teve um pênalti, a gente com 10 caras dentro da área. Então não tem absolutamente nada a ver o André ter saído e o Lingard ter entrado. Assim, é fazer uma associação muito pequena. É como aquelas coisas assim, o time toma 2 gols seguidos aos 47 do segundo tempo. Logo o time cansou e a preparação física está ruim. Essas alusões que às vezes as pessoas fazem de uma maneira simples e acaba mais desinformando e poluindo a cabeça do torcedor do que informando. Eu não estou falando que a substituição foi boa, foi ruim. Isso a gente pode discutir, é perder o meio do campo, os caras começaram a jogar muito dentro. Não foi isso, depois que o jogo mudou, depois que tomou os gols, o jogo ganhou outra característica. Aí quando acontece outras coisas, fica um pouco mais nervoso, quer sair um pouco de trás com muita velocidade, acaba o time ficando mais descoordenado. Então não dá nem muito para fazer uma análise. Se entra o Lingard e depois de um tempo a gente vê como o jogo vai fluir e não acontece nada, a gente não cria mais chances, se fica mais um tempo, mais 15, 20 minutos 0-0, a gente podia fazer uma análise. Essa análise não tem muito sentido fazer. A associação só se fosse um lance de sorte. O cara acabou de entrar, pisou no campo, tomamos 2 gols. E se fosse assim, tomamos um gol bem ali onde o André especificamente estaria. Nem isso teve. Foi uma coisa assim, uma casualidade. Não dá pra gente fazer essa análise dessa maneira. Essa é a minha opinião. Ô Diniz, deixa eu entrar aqui no meio, Gustavo Berton, de ESPN. Deixa eu continuar nessa questão, porque ela me parece importante. Claro, não está vendo relação com a entrada do jogador ou a saída de outro. Mas você não expôs um pouquinho mais ali o meio-campo, não abriu um pouco mais o time no meio-campo, e aí o Inter aproveitou esse espaço, esse momento, e conseguiu chegar mais no ataque? Não passa talvez um pouco por aí? E já que você falou até, você acha que a substituição foi boa? Foi acertada? No pensamento ela foi boa, não abriu o meio, não deixamos de ter jogador no meio. O Bidon é camisa 8. O Bidon é 8, ele não é atacante, ele joga ali, mas ele é 8. Não deixei ele sem ninguém, eu não botei um atacante, não coloquei o Lingard de 8, coloquei o Bidon de 8. Eu não acho que aconteceu isso. Aconteceu foi um descompasso, a gente perdeu um pouco de organização depois que tomou o gol e logo depois tomou o segundo, e foi isso que aconteceu. Do mesmo jeito, posso falar assim, fazer uma análise reversa. Aí depois, então, eu tirei o Gustavo Henrique. Aí se tivesse tirado o Gustavo Henrique, se tivesse tomado o 3º gol, eu ia falar porque tirou o Gustavo Henrique. O tirar o Gustavo Henrique foi ruim pro time? A gente atacou mais? A gente preencheu mais a área? A gente ficou menos exposto ao contra-ataque? Porque foi isso que aconteceu depois que o Gustavo Henrique saiu, que entrou, que o time ficou mais para frente. Então, essa é uma análise para ser feita. Se a gente ficar analisando resultado de jogo, aí não dá. Pensa, então, o que você acha? Por que o time então não ficou mais exposto ainda? Que depois, aí sim, aí eu tirei um zagueiro, botei o Ranieri, coloquei o Ala, coloquei o Matheus Pereira, que é um jogador que é um segundo volante meia, mais para frente. E o time teria que ter ficado mais exposto. E não ficou. O time ganhou mais organização, ganhou mais ritmo e conseguiu. Tem mais chance de chegar no ataque sem ficar. E ficou menos exposto, porque ficou um pouco mais organizado. Mas assim, não dá pra gente fazer esse tipo de análise igual foi feita do Lingard, entrou. Foi quase que uma coisa supersticiosa. Eu acho que se fosse pra gente ter perdido o meio, eu teria perdido o meio depois. Isso também falando do Ranieri, que o Ranieri é um jogador que ele joga de volante, mas a origem dele como jogador é zagueiro.
Então também ali não tem uma grande improvisação. Por isso que ele jogou bem, quando ele jogou bem na quinta-feira, hoje quando foi para zagueiro jogou bem de novo. Então ele é um jogador que conhece muito bem a posição, jogador rápido, jogador grande, jogador que tem boa técnica. Então essa é a análise do jogo. Se a gente discutir o futebol só pelo prisma de que ganhou, a gente fica justificando por que ganhou o jogo, depois que ganhou saiu os gols, então foi uma associação sempre fácil, sempre simples, a gente fica no mesmo lugar. Eu não acho que o time piorou, mas piorou assim porque tomou os gols. Aí tomou o gol e perdeu um monte de coisa. Não foi necessariamente porque o Lingard entrou e o André saiu. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.